Hoje nós estaremos iniciando uma série muito importante, e eu queria que todos os nossos discípulos, mesmo aqueles que não estão aqui presencialmente, estão em casa agora, assistissem todas as mensagens. Todas as mensagens. Nós vamos gravá-las, o culto foi gravado inteiro hoje, mas depois Alex vai cortar e deixar só a parte da mensagem no YouTube. E nós vamos começar hoje com a primeira ministração. Eu não sei até quando vai durar, porque a gente estava seguindo aquela ordem de que eu ministrava 3 e os pastores ministravam, mas agora os pastores também vão ficar recebendo por um tempo, porque eu quero que esse tema, ele seja relembrado primeiro por aqueles que fizeram céus abertos, por aqueles que já me ouviram falar desse tema, e que seja revelado àqueles que nunca ouviram falar desse tema, que a gente vai falar. E eu estava programando falar outra coisa, começando hoje falando outra coisa que não tinha nada a ver com o que eu vou falar, mas aí, nessa semana, ministrando na Escola Céus Abertos, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre a importância de falar desse tema que a gente vai falar. Até para abrir os nossos olhos, eu descobri, na vivência com a igreja, que alguns temas a gente tem que pregar todo ano. Todo ano você tem que trazer eles, todo ano você tem que trazer a mesma coisa, sabe? Por quê? Primeiro, porque nós temos uma facilidade muito grande de nos esquecer daquilo que é importante. Uma das coisas que o pecado fez conosco foi que aquilo que a gente deveria lembrar, a gente esquece. E aquilo que a gente deveria esquecer, a gente lembra. A facilidade que você tem de lembrar de coisa errada e coisa ruim é tão fácil, né? A gente lembra de problema, lembra de coisa ruim, mas a coisa boa, às vezes a gente tem dificuldade. E alguns que caminham conosco já há mais tempo, já ouviram falar disso aqui, mas vai ser novo tanto para você quanto para mim, porque o Espírito Santo nunca deixa ou nunca faz com que o rio passe igual em lugar nenhum. Tem um cara que nem é cristão, que entendeu isso, que ele fez uma frase que ficou famosa no mundo inteiro, que foi o vocalista de uma banda de rock, e ele dizia: não se entra 2 vezes no mesmo rio. Por que ele dizia isso? Porque geograficamente é o mesmo rio, mas as águas não são as mesmas. Você entrou aqui, saiu, quando você entrar já são outras águas. E o Espírito Santo tem isso, ele nunca traz, ele pode trazer a mesma palavra, mas sempre haverá um rio correndo diferente. E eu sei que não será diferente nessa série de ministrações, que tem o propósito de resgatar o nosso conhecimento de quem somos, do que temos direito em Deus, do que estamos fazendo aqui e qual o nosso destino. Então, 4 coisas que a gente vai falar nessa série que são muito fortes. A primeira é quem somos, identidade, amém? O que recebemos ou possuímos, a nossa herança, o que estamos fazendo aqui, o nosso propósito, e para onde estamos indo, o nosso destino eterno. Então, essas 4 coisas precisam estar convictas no seu espírito. Como filho de Deus, essas 4 coisas, elas precisam estar convictas em você. A primeira delas, quem sou eu? A segunda, o que eu recebi de Deus através de Jesus? A terceira, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito de Deus para mim nessa terra? E a quarta coisa é, quando eu morrer, para onde é que eu vou? Se você tiver essas 4 convicções dentro de você, posso dizer uma coisa para você? Você conseguiu perceber o plano de Deus. E a única maneira de nós entendermos isso, essas 4 coisas, é por meio da Bíblia, não tem outra maneira. Mas o grande problema é que nem todas as pessoas sabem ler a Bíblia da maneira correta. A Bíblia não é um livro simples, é um livro complexo. Uma pessoa que nem sequer sabe ler, não sei se você já ouviu algum testemunho aqui, assim eu já ouvi de pessoas que não sabiam ler de jeito nenhum e aprenderam a ler lendo a Bíblia. Alguém já ouviu testemunho assim? Eu conheci uma pessoa assim, que ele não sabia ler e ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. E lendo a Bíblia, sem saber ler e começando ali, a revelação do Espírito Santo, naquele momento ali, ele aceitou Jesus, toda a sua casa se rendeu a Jesus, e hoje já são 3 gerações que estão no Senhor, que é a família que mais enumera a igreja do nosso apóstolo. E
É interessante isso porque a Bíblia é um livro tão complexo que uma pessoa leiga, sem saber ler ou sem informação nenhuma, ela vai ler a Bíblia e vai receber a palavra. E muitas vezes uma pessoa extremamente intelectual, extremamente estudada, com vários doutorados, PhDs e por aí vai ler a Bíblia e não vai entender nada. Tem uma história interessante que o apóstolo gosta de contar, que um jovem estava muito feliz porque entrou em Harvard, e estava indo para Harvard no metrô, todo feliz, e de repente quando ele entra no metrô, ele vê um homem lendo a Bíblia, um senhor, e ele chega para aquele senhor e diz assim: como pode, na nossa geração, você lê um livro tão arcaico, você lê um livro como esse? E aí, então aquele senhor levanta os olhos, olha para ele e diz assim: como você se chama? E aí ele todo empolgado, né, diz assim: eu sou fulano de tal e estou ingressando hoje para cursar tal curso em Harvard. Eu sou o reitor da faculdade de Harvard, muito prazer. Aí ele, tipo, me dei mal, né? Então a Bíblia não é um livro comum, não é aquele livro que a gente compra na esquina, na banca de revistas, e vai sentar e vai ler e vai ser puf, não vai ser. Por isso, para falar do tema que eu vou falar nesses meses que vem, nesses domingos que vem, eu preciso que o seu interesse pela Bíblia cresça e que a sua fome pela palavra aumente. Qual é o tema que nós vamos falar nesses meses todos, pastor? Nós vamos falar sobre os benefícios da nova aliança. O que mudou depois da cruz? Então pega aí que eu vou falar de novo. Os benefícios da nova aliança. O que mudou depois da cruz? Depois da morte e ressurreição de Jesus, o que mudou? E você vai perceber algumas coisas. Essa primeira ministração eu quero falar sobre a importância da Bíblia, da palavra de Deus, o quanto ela é importante, principalmente na nossa geração, que é uma geração que é extremamente cética, é uma geração que é bombardeada constantemente por ideologias marxistas, ideologias fundamentadas no ateísmo. Então a Bíblia é colocada como um livro que para muitos não tem valor nenhum, mas com todas as críticas e com todas as perseguições que existem, ainda é o livro mais lido no mundo. Há 3 anos atrás, ou foi 4 anos, o Alcorão passou, mas aconteceu alguma coisa no mundo novamente, que a Bíblia retomou seu lugar de livro mais lido na face da terra. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso, porque a gente vai falar sobre o que mudou depois que Jesus morreu na cruz, quais foram as mudanças que aconteceram. E para isso a gente precisa entender algumas verdades. Eu quero começar com um texto que está em Oséias. Quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 4. Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Oséias 4, 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Quem encontrou, diga achei. Amém? Oséias 4, 6 diz assim, ó: o meu povo, aqui quem está falando é Deus através do profeta, amém? Deus diz: o meu povo, que povo? Povo de Deus, está sendo destruído, porque o diabo não presta, amém? Porque o pecado existe, porque o mundo é mau,
Por que o povo de Deus estava sendo destruído? Aí ele diz: porque lhe falta o conhecimento. A mensagem mais poderosa que eu já ouvi nesse texto foi pregada no ano 2000, no Congresso Labaredas de Fogo, pelo Dr. Miles, que já está no Senhor. Ele pegou esse texto e pregou a mensagem mais poderosa que eu já ouvi em cima desse texto, porque ele disse e fez alusão a algumas coisas que não estão no texto, mas que são revelação divina. Ele disse: o conhecimento é luz, a ignorância é trevas. Vamos repetir isso? Conhecimento é luz, a ignorância é trevas. E ele deu um exemplo interessante. Quantos aqui conhecem sua própria casa? Quem conhece sua própria casa? Todos os cômodos, todos os quartos, quem conhece? Mas quando falta energia na sua casa, mesmo conhecendo todos os cômodos da casa, a sua velocidade diminui? Seu cuidado aumenta? Você consegue encontrar tudo o que é seu? Porque as trevas nos limitam. As trevas têm a capacidade de nos limitar. E a Bíblia vai dizer que uma das estratégias satânicas mais eficazes é entenebrecer o nosso entendimento, a nossa mente. Alguém com a mente bombardeada pelas trevas não consegue se mover na velocidade que tem que se mover, não consegue pensar na velocidade que tem que pensar, não consegue agir nem reagir na velocidade que tem que fazer, não consegue. E qual é a maneira mais eficaz de Satanás de entenebrecer o nosso entendimento? Não nos deixando conhecer a verdade do Evangelho ou apagando a paixão pela palavra. Quando isso acontece, as trevas tomam conta do nosso entendimento. E nós começamos a nos mover mais lentamente. A gente começa a não encontrar aquilo que é nosso, às vezes dentro da nossa casa. A Bíblia conta a parábola da dracma perdida. Para que a mulher encontrasse a 10ª dracma, ela teve que acender a luz e sair procurando. Quando ela saiu procurando, ela encontrou. Então o conhecimento da palavra tem um propósito. Qual é o propósito? Iluminar. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 1, versículo 16 em diante. O propósito da palavra é iluminar os olhos do nosso entendimento. Você sabia que você tem 4 olhos? Mesmo você que usa óculos deve ter 6, né? Mas você que não usa óculos, você tem 4 olhos. Você tem os seus olhos naturais, que é esse zóio que você está usando aí agora. E você tem 2, não sei se é 2 ou se é 1, não sei. Se é 2, porque a Bíblia fala olhos. Você tem 2 olhos no seu espírito, no seu entendimento. Você pode estar enxergando com esse e estar cego do outro. Por isso que a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. E para que aqueles olhos lá estejam iluminados, o único instrumento no mundo que pode iluminar os olhos do seu entendimento é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém. O salmista Davi, entendendo isso, escreveu no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por isso, uma das estratégias mais fortes de Satanás vai ser fazer com que você não tenha paixão pela palavra, com que você não olhe para a Bíblia como um livro comestível. E a palavra é essa mesmo, comestível. A gente tem que olhar para a Bíblia como a gente olha para aquela comida que a gente mais gosta. Tem um amigo meu, né, Ricardo Oliveira, as meninas conhecem, a gente chama ele de Shablai, porque Shablai era quando ele falava em língua, ele dizia Shablai, né? E aí um dia ele viu os caras assim sentados, cheirando cocaína, ele pegou a Bíblia assim: me presta a Bíblia, Lucas.
Caminhou em direção aos caras, só que ele é meio maluco, né? Saiu caminhando assim em direção aos caras. Chegou perto dos caras, os caras cheirando cocaína, ele abriu a Bíblia assim e fez assim. Os caras ficaram olhando para ele assim, aí falaram assim: pô, o maluco cheira a Bíblia. Aí ele disse: eu fico mais louco que vocês. Eu também cheirava, mas depois que eu comecei a cheirar a Bíblia, e é claro que ele não estava falando de cheirar a Bíblia em si, né? E ele usava isso e pregava para os drogados de uma maneira muito linda. Mas a paixão desse menino pela palavra era muito grande. Ele era a pessoa que eu conheci que mais lia a Bíblia, eu. Várias vezes, né? Ele enlouqueceu quando ele ouviu que John Wesley leu a Bíblia mais de 200 vezes. Dentre essas mais de 200, 100 foi de joelho. Então, várias vezes eu acordava de madrugada nos quartos de hotéis onde a gente estava viajando e ele estava de joelhos. E ele tinha um propósito, ele lia a Bíblia 3 vezes no ano e toda vez que ele terminava a Bíblia ele dava de presente para alguém, com todas as anotações dele. Um menino apaixonado pela palavra, apaixonado pela verdade do Evangelho. E o medo que Satanás tem de que você conheça a palavra é muito grande. E ele diz aqui: ó, o meu povo está sendo destruído, não porque o diabo é ruim, não porque o pecado existe, não porque o mundo não presta, mas porque lhe falta conhecimento. E a falta de conhecimento da palavra pode limitar a nossa mente, o nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso amor. Por quê? Porque 24 horas por dia nós somos bombardeados com falsas verdades, ou meias verdades, ou muitas mentiras. E o único filtro capaz de trazer entendimento da Bíblia, da verdade e da mentira, é a Bíblia Sagrada. Então eu fiz algumas anotações aqui. A primeira delas é a importância do conhecimento que a palavra tem. E a minha oração é para que Deus aumente a sua fome pela palavra, para que Deus aumente sua sede pela palavra. Através da Bíblia conhecemos essas 4 coisas que eu falei. Conhecemos a nossa identidade, a nossa herança, o nosso propósito e o nosso destino final. E sempre que eu falo isso, tem um exemplo que eu gosto muito de dar, de um homem que ele comprou um bilhete para embarcar em um navio em uma viagem de 40 dias. Eram assim antigamente as viagens, né? Para ir de um lugar para o outro, 40 dias. Comprou o bilhete, entrou no navio, só que como ele não tinha muita grana, ele comprou o bilhete lá na 3ª classe. Ele não leu o bilhete, ele apenas comprou. O que acontece? Como ele estava com pouca grana e quando ele ia chegar lá no outro lugar, ele ia começar a vida dele, ele disse: vou economizar e não vou comer no navio. Então, para 40 dias ele levou um estoque de alguns grãos, sementes, que você pode conservar e pode comê-las, e alguns pães. Passava o café, o convite para o café, o sininho tocando, todo mundo ia, menos ele. Ele ficava na cama dele, comia alguns grãos. Hora do almoço, mesma coisa. No 5º, 6º dia ele já estava bem magro. Um colega que estava dormindo em uma das camas perto dele disse: o que está acontecendo que você não está comendo? Você está doente? E ele disse: não, é porque assim, eu vou te contar aqui, mas você não conta para ninguém não. E contou a história para ele. Ele disse: você não leu atrás do bilhete? Ele disse: não, o que tem? Todas as refeições durante todo o percurso estão inclusas em todas as classes. Você tem direito a café da manhã, almoço e janta. E aí então ele já tinha perdido muito nesse tempo. E essa história é bem interessante porque acontece isso com muitos filhos de Deus. Eles ganharam o direito a embarcar em uma viagem, mas tem muita gente em escassez quando deveria estar em provisão. Tem muita gente em doença quando deveria estar em saúde. Tem muita gente em medo quando deveria estar com ousadia. E está tudo escrito aonde? Na Bíblia. Está tudo escrito na palavra, mas o que acontece? As pessoas têm preguiça de ler. Elas têm preguiça, a palavra é essa mesmo, de ler a Bíblia. E quando isso acontece, a gente acaba perdendo a essência de quem somos,
do que temos, do nosso propósito, para onde estamos indo. A Bíblia contém 1.189 capítulos, distribuídos entre 66 livros. O Antigo Testamento tem 929 capítulos em 39 livros. O Novo Testamento tem 260 capítulos e 27 livros. O capítulo mais longo da Bíblia é o 19, com 176 versículos. E o capítulo mais curto é o Salmo 117, com 2 versículos. A versão católica a gente sabe que tem mais, porque tem os livros apócrifos que são inseridos, Judite, Macabeus, mas a Bíblia que nós usamos, a Bíblia que os evangélicos usam, tem 1.189 capítulos. Quando a gente olha assim, é muito capítulo. É ou não é? A gente diz, meu Deus, para ler isso tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. No meu primeiro trimestre no Evangelho, eu li a Bíblia toda. Em 3 meses. Eu já li a Bíblia toda, não sei quantas vezes. Eu não vou dizer para você a quantidade de vezes, porque eu poderia mentir. Mas eu garanto que mais de 30 vezes. Muito mais. Eu fiz um propósito de ler a Bíblia inteira em um mês. Durante 7 anos seguidos da minha vida eu fiz isso. Eu e o apóstolo Joselito. E foi nesse propósito, ouvindo um dos homens que eu mais admiro em conhecimento bíblico, quando ele começou a falar que há 17 anos ele lia a Bíblia toda, em um mês. Eu leio a Bíblia toda. E eu falei, nossa, como é que ele faz? E aí ele trouxe, o mapa do bolo, a receita do bolo, o segredo, o mapa do tesouro. Ele disse, olha, 1.189, se você dividir, você vai ler, sabe quantos capítulos em um mês? 40. Você não consegue fazer isso trabalhando na sua rotina diária, porque é muito, muito longo. Então, geralmente eu fazia quando eu estava de férias. Estava de férias, então eu acordava mais cedo, até nas minhas férias, para ler. Então, se você ler 40 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira em um mês. Aí só é agora usar a matemática. Não dá para ler 40 capítulos, pastor, é muito capítulo. Então, leia 20. Não, 20 também é muito. Se você ler 20, significa que em quantos meses você vai ler a Bíblia? 20 ainda é muito. Mas você vai colocar 10. Em quantos meses você vai ler a Bíblia? Em 4 meses. Mas tem gente que acha que 10 ainda é muito, você coloca 5. Em quantos meses você lê a Bíblia inteira? 8 meses. Que você não consiga ler 40, eu entendo. 20, também entendo. 10, já acho relaxo. Agora, não ler 5 é uma negligência absurda com a palavra. Se você tem mais de 1 ano de crente, já era para você ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. Toda. Essa leitura que eu fazia de 40 capítulos por dia não era uma leitura meditativa. Além dela, eu tinha minha leitura meditativa. Ela era uma leitura cujo propósito era ter uma visão total da Bíblia. Depois de fazer isso durante 7 anos, eu sei onde estão as retas, as curvas e as ladeiras da Bíblia. O que é as retas, as curvas e as ladeiras? As retas são aqueles livros que é gostoso ler, que você lê fácil. Salmos, Gênesis, várias histórias, 1 Samuel, 2 Samuel. Aí você tem as curvas, que é aquele livro difícil de ler. Números. A gente lê, mas é chato. É porque fulano gerou Beltrano, que gerou Silcano, que gerou Beltrano, que gerou... dos fulanos que gerou? Então, já deve conhecer os parentes do povo tudo. Ezequiel, complexo. Demais. Vários livros, então, e tem aqueles que são as ladeiras, que é aquele que é difícil de ler mesmo, irmão, que você lê, você fala, meu Deus, tem que ler isso aqui, tem que ler. Só que aí, chega um momento que, quando você começa a fazer isso repetidamente, a cada ano foi ficando mais gostoso. Caléu? A cada ano foi ficando mais fácil e mais gostoso. Então, nós incentivamos aqui, no início desse ano, que todos os discípulos lessem a Bíblia inteira. Só que a gente não ficou cobrando, porque você tem que ter uma responsabilidade pessoal.
de entender que é importante para você conhecer a Bíblia. Porque Jesus, sendo o Verbo encarnado, a palavra de Deus em carne, sabe qual foi a estratégia de Satanás para tentar derrubá-lo? A palavra. Então o diabo conhece a Bíblia muito. E é interessante a gente pensar algumas coisas, alguns princípios importantes para você ao ler a Bíblia. Vamos lá aprender? Primeiro princípio: sempre orar antes de ler a Bíblia. Eu já falei para vocês que eu li mais de 30 vezes, né? Mas para ler a Bíblia, até hoje, quando eu pego na Bíblia, seja a Bíblia material ou a digital, eu oro e digo assim: Espírito Santo, revela a tua palavra. Porque, primeiro ponto, não é um livro natural. A Bíblia vai dizer, a própria Bíblia vai explicar isso, Paulo falando, Pedro falando, que é um livro divinamente inspirado por Deus. E quando você vai estudar a história de quem escreveu a Bíblia, lá tem todo tipo de homem. Tem aquele que era boiadeiro, tem aquele que era profeta, tem aquele que era um viajante, tem todo tipo de gente escrevendo a Bíblia. E o Antigo Testamento é o que é mais poderoso, por quê? Porque existe uma distância, alguns foram contemporâneos, a maioria, mas existe uma distância imensa da vida de um para o outro. Sem falar das profecias que são extremamente inexplicáveis, como a profecia de Isaías, o profeta, para Ciro, o rei da Pérsia, feita muitos anos antes de Ciro sequer ter nascido. Imagina a surpresa de Ciro, quando Daniel chega para ele e diz assim: chegou a hora de libertar o povo do cativeiro. Ele diz: não vou fazer isso, quem trouxe para cá foi meu ancestral, vou respeitar. Não, mas existe alguém que está acima do seu ancestral, que antecede seu ancestral, e que falou de você, antes mesmo de você nascer. Ciro: sério? Uhum. Olha aqui o pergaminho. E ele sabia identificar quanto tempo tinha. Você sabe disso, né? Ele sabia identificar quanto tempo o papiro tinha. Mandou os eruditos dele analisar, realmente aquele pergaminho tinha anos. Ele nem tinha nascido e Deus fala o nome dele: eu tomo Ciro, o meu ungido. Nunca chamou nem Davi de ungido, chamou Ciro. E o levanto para libertar o meu povo. E eu vou adiante de você e vou abrir as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. Eu vou te dar os tesouros. E é por causa desse texto que o povo de Israel sai do cativeiro de Babilônia. Então não é um livro comum, não dá para você pegar e fazer como a maioria das pessoas faz. Acorda, Luca. Dormindo numa palavra dessa, meu irmão, é o demônio. Vigia, querendo roubar a semente. Muitas pessoas fazem o seguinte, ó. Meu Deus. Não é esse tipo de oração que eu estou falando. Fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Porque não tenho prazer nas moradas de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto convertei-os. Vixe, Jesus. Tem alguma coisa errada na minha vida, Senhor. Revela. Aí não conseguiu revelação, liga pro. Tem muita gente que já fez isso comigo, sabe? Assim, não, pastor, porque eu tirei uma palavra aqui, eu não entendi. Teria como o Senhor interpretar para mim? Eu falei: meu irmão, se tu que pediu não entendeu, tu está achando que eu vou entender por quê? E aí tem uma história que o pessoal conta, que eu não sei se é verdade ou se não é, que o cara estava pensando em suicidar e aí de repente orou. Será que Deus, quem suicidar para o inferno, não vai? Aí botou o dedo e tinha lá, né? O que tem que fazer, faça-o depressa. Foi lá, se matou e ainda deixou um bilhete dizendo que foi Deus que mandou. O outro, né, que passou até no Fantástico, não sei se vocês lembram disso. Passou no Fantástico, adulterou. E aí pegou a Bíblia e disse que Deus tinha mandado na palavra ele adulterar com a mulher do irmão. E aí o repórter vai lá entrevistá-lo, esse vídeo está na internet, diz assim: mas Deus mandou? Aí ele diz: está aqui escrito na palavra, a gente tem que respeitar a palavra. Aqui, ó, vai e procura uma mulher, adultera com ela. Aí o repórter diz assim: mas tem uma vírgula aí, não seria adúltera? E era adúltera, não era adultera.
mas ele já tinha adulterado. Mas ele não admite o erro. Ele diz: você vê, né, como a palavra tem uma revelação diferente de pessoa para pessoa. Isso não é revelação, irmão, isso é entendimento entenebrecido. Então, quando eu digo que você tem que orar para ler a Bíblia, glória a Deus, acordou. Não é que você tem que fazer isso que eu falei, não, gente. É você orar mesmo, Espírito Santo. Fala, revela a tua palavra. Fala comigo. Você vai perceber, e eu digo isso porque eu já li a Bíblia várias vezes, que você vai ler o mesmo texto que você já leu, ó, e ele vai ser uma resposta de Deus para você porque você orou. Então nunca pegue a Bíblia e leia como um livro comum. Nunca, nunca, nunca faça isso. Pegou a palavra, ora. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o livro que te dá um privilégio que nenhum outro livro dá. Qual o privilégio? De ler o livro na presença do autor. Uau! O autor sempre está presente. E tem uma coisa melhor, já pensou você ler o livro de alguém, um best-seller de alguém que você admira, e aí você tem a oportunidade de passar um dia com o cara que escreveu, e você foi muito impactado com aquele livro. Eu não sei você, mas eu chegaria cheio de perguntas. Sim, eu sei que você escreveu isso aqui, mas como foi que você recebeu isso? Como foi que isso veio? Você tem o privilégio de fazer isso com a Bíblia. Espírito Santo, o que é que o Senhor queria dizer aqui, quando o Senhor inspirou tal profeta para falar isso? Então, o primeiro princípio é o quê? Oração, para que o Espírito Santo direcione você. Por que você precisa orar? Deixa eu te explicar por quê. Porque a Bíblia foi escrita em linguagem múltiplas. Não é um livro que você pode ler e interpretá-lo gramaticamente, pelo português, por exemplo. Eu já fiz isso, até que eu comecei a entender, quando eu fui estudar os idiomas originais, que o grego é um idioma extremamente rico. Uma palavra no grego pode ter múltiplos sentidos. O poder da ambiguidade no grego é gigante. Você fala amor no grego, 5 palavras. Filho, 5 palavras. Deus, várias palavras. Então não dá para entender. E aí, como foi escrito em múltiplas linguagens, foi escrito na linguagem literal, ou seja, tem coisa que está escrito ali que você tem que entender de forma literal, mas tem coisas que você não pode entender de forma literal. Porque se você entender de forma literal, você vai fazer coisas ruins. Por exemplo, se o teu olho direito te faz pecar, qual é o conselho? Ia ficar todo mundo cego. Ia ser a congregação dos cegos. Não teve um sujeito que leu isso e mutilou-se? Cortou o órgão genital? Isso é verdade. História real. Então, nem tudo eu posso enxergar de forma literal. Existe texto que eu tenho que ver de forma literal, amém? Mas tem outra linguagem que é usada, a linguagem figurativa. Muita coisa é metáfora. Não é o que é, da maneira que você viu. Tem coisas que são proféticas. A linguagem profética fala do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Você quer ver um livro que tem tudo em um só? Todas essas linguagens aqui, só nele, Apocalipse. Tem coisas em Apocalipse que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que vai acontecer. E para você saber essa diferença, é o livro mais complexo que existe. Por isso a escatologia tem tantas linhas teológicas. Então tem a linguagem literal, figurativa, profética, tem a linguagem simbólica e tem a linguagem atemporal, que para mim é a mais complexa de todas. O que é uma linguagem atemporal? Não dá para ler de acordo com o português, entender. Não, porque o verbo está nesse tempo aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo. O profeta Isaías escreve no capítulo 53 do livro dele: Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O verbo está em todos os tempos no passado. Só que quando Isaías escreveu isso, Jesus não tinha nem nascido. Então como é que ele levou? Se ele nem nasceu. Se a gente fosse fazer uma correção ortográfica, iríamos colocar como? Ele levará sobre si
todas as nossas dores, Ele nos perdoará, o castigo que nos traz a paz estará sobre Ele, pelas suas pisaduras seremos sarados. Seria a correção ortográfica. Só que a linguagem bíblica não é regida pelo Cronos. A linguagem de Deus não é regida pelo Cronos. O que é o Cronos? É a maneira como a gente conta o tempo. Milésimos, segundos, dias, por aí vai. Deus usa uma linguagem sustentada pelo Kairos. A palavra Kairos é a palavra para tempo no hebraico, falando do tempo de Deus. E no Kairos, no tempo de Deus, não existe nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Na eternidade não existe tempo. Então, quando o profeta disse ele levou, o profeta já estava vendo o sacrifício. O profeta já estava vendo Jesus morrendo. Mas Jesus nem tinha morrido ainda, na terra não. Mas no mundo espiritual o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, já quebra por aí, não é um livro que dá para entender com a lógica. Se tentar entender a Bíblia com a lógica, você quer ver uma coisa que acontece muito quando a pessoa é muito racional, principalmente aqueles que têm um chamado para o ensino, os mestres. E eu já fui assim, eu já fui o racional, eu queria explicação para tudo. Quando o Senhor começou a me imergir na revelação da palavra, eu descobri que algumas coisas não se explicam, ou você crê, ou você não crê. E Deus não vai se preocupar em te explicar. Deus não está nem aí. A palavra dele está acima de qualquer entendimento humano. Por isso que Paulo, quando vai falar do Evangelho, ele disse que o Evangelho é loucura. Os gregos ficavam perdidos, os gregos eram tidos como os pais da sabedoria da época. E como pai da sabedoria, quando eles ouviam a mensagem da cruz, eles não entendiam. Porque a cruz é o quê? Loucura. Então eu preciso entender isso. Outro ponto, não podemos ver a Bíblia, e é aqui o ponto que eu... Cultural, sim, porque isso aqui, nessa cultura é assim tal. A Bíblia, ela é um livro que ela tem a sua própria cultura. Ela fala de múltiplas culturas, mas quando Jesus traz a cultura do reino, ele estabelece como ela deveria ser. E isso é bem interessante. E o ponto que eu quero chegar, que é o ponto do que a gente vai falar durante todos esses dias que vão vir, é que você não pode olhar a Bíblia, e aí o que eu vou falar parece um absurdo, parece uma incoerência teológica, mas você não pode dividir a Bíblia em Antigo e Novo Testamento. Por que não, pastor? Se está divididinho aqui, já vê assim, Antigo e Novo. Porque a Bíblia, se você tem uma visão inteira dela, ela não é dividida em Antigo e Novo Testamento. Ela é dividida em antes de Jesus, depois de Jesus. Antes de Cristo, depois de Cristo. Até porque algumas Bíblias vêm escritas assim, né? Velho Testamento. Tem alguém que está com a Bíblia de papel aí? Confere aí se está escrito velho ou antigo. Antigo. Tem Bíblia que tem escrito o quê? Se tiver, pode riscar, tá? Risca na minha. Todas as minhas que tinha velho eu risquei e escrevi antigo. Por quê? Porque a palavra de Deus não fica velha. Há uma diferença muito grande entre velho e antigo. Você pode pegar um carro de 2021 e ele ser velho. E você pegar um carro de 1900 e antes, e você chegar na mão de um colecionador, ele está novinho. Ele não é velho, ele é antigo, mas ele está o quê? Novo. A palavra de Deus não fica velha. A palavra de Deus, ela não envelhece. Ela é sempre nova. Sempre. O Evangelho não é qualquer outra coisa senão a boa nova. Só que por que eu estou falando que a gente não pode dividir a Bíblia em Antigo e Novo Testamento? Porque se você fizer isso, você vai fazer o que muitos segmentos fazem. Tem alguns segmentos evangélicos que dizem assim, para a gente é só o Novo Testamento. Quem já ouviu isso? Para a gente é só o Novo Testamento. O Antigo não é para a gente, o Antigo é para os judeus. Mentira. Por quê? E aí eu gosto muito de uma fala do Atmani, ele diz o seguinte: o Antigo Testamento
O Antigo Testamento esconde o Novo Testamento. E o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Não dá para separar as duas coisas, eu vou provar para você na própria Bíblia que não dá. Porque, pega bem isso aqui, a igreja evangélica, a igreja cristã, ou como você quiser chamar, ela não nasceu com o Novo Testamento nas mãos. Qual era a Bíblia que a igreja primitiva usava? Antigo Testamento. Quando Jesus fala da importância da palavra, ele está falando de que palavra, se não tinha Novo Testamento? Quando diz que a igreja de Atos perseverava na palavra e na doutrina, qual era a palavra e a doutrina? O antigo, não tinha o novo. Paulo vai falar em Romanos 15:3 que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se você pegar e dizer assim, não, para a gente é só o novo, você não entendeu a proposta de Deus, não. Agora, a pergunta que tem que se fazer é, e tudo que tem no antigo, eu tenho que viver, eu tenho que praticar? A resposta é, não. Por isso que você não pode dividir entre novo e antigo, você tem que dividir entre antes de Jesus, depois de Jesus. Por quê? Porque quando você vai para o Antigo Testamento, sabe quantos mandamentos Deus deu para o homem no Antigo Testamento? A gente só conhece os 10, né? Que é o decálogo, que nem todo mundo sabe de cor. Mas foram 613 mandamentos. Quantos? 613. É muito. Desses 613, quais ainda a gente tem que viver? Quais Jesus não aboliu? Quais Jesus não cancelou? Então pega isso aqui. Os 613 mandamentos serão divididos da seguinte maneira. Os mandamentos eram princípios, leis que tinham leis cerimoniais, amém? Leis morais, leis cívicas, leis de higiene, ordem pública, ação social, alimentar, saúde e algumas mais, que eu não coloquei aqui. E aí o melhor livro para você entender o que eu estou falando é um livro da Landa Cooper, que se chama O Modelo Social do Antigo Testamento. Tem uma parte que ela fala algo, né, que parece bruto, tosco, mas ela diz, no Antigo Testamento Deus ensinava o povo até a cagar. Você sabia que está escrito na Bíblia? Eles não tinham saneamento. Eles viviam no deserto. Então, está escrito lá no livro de Levítico, quando você for esvaziar o seu ventre, enterre. E no livro O Modelo Social do Antigo Testamento, a Landa Cooper diz que o maior erro da igreja, sabe qual é? É pregar o evangelho prometendo o céu sem mudar a vida das pessoas na terra. A proposta do evangelho não é nos preparar para o céu. A proposta do evangelho é trazer os céus para a terra primeiro e nos tornar pessoas melhores aqui. Por isso que as leis se envolviam, elas tinham cunho social. Olha só que interessante. Algumas leis sociais que estão lá, que se a gente trouxer hoje, a gente diz assim, meu Deus. Mas, por exemplo, se a sua videira crescesse para fora da cerca, você não podia podar. E nem podia colher o que nascesse para fora. Tinha que deixar para que aqueles que passassem viajando ou tivessem necessidade colhessem. Se você estivesse colhendo o seu grão, e enquanto você andasse, caísse sementes, você não podia pegá-las. Você tinha que deixar para que o mais pobre e o mais necessitado também tivesse o que comer. Se você por acidente matasse o jumento do seu vizinho, você tinha que pagar o jumento. Ou paga o jumento ou paga a colheita dele, porque aquilo ali é o ganha-pão dele.
Então, de todos os 613 mandamentos, as únicas que Jesus aboliu, sabe qual foi? As leis cerimoniais. O que eram as leis cerimoniais? Aquelas leis que envolviam sacrifício pelo pecado, aquelas leis que envolviam oferta pelo pecado. Essas leis foram completamente abolidas. Cristo é a oferta suficiente de Deus para perdoar todos os nossos pecados. Mas tirando as leis cerimoniais, todas as outras leis, precisamos praticar por amor a Deus, por amor a nós e por amor ao próximo. Então as leis elas tinham princípios. Qual o princípio? Princípio de honra. Quais eram os princípios da honra? Primeiro, honrar a Deus, honrar a mim mesmo, honrar o próximo, honrar a família, honrar meu corpo. Honrar meu corpo. Então, quando alguém se mutilava na Bíblia, era punido, porque estava desonrando o corpo. Era tão grave para Deus quando ferir alguém, era você se mutilar. Então, a proposta dos princípios no Antigo Testamento não era punição, não, era honra. Honrar a Deus, honrar o próximo, honrar a família, honrar a esposa, honrar os filhos, honrar. Então, quando Jesus traz a legislação do reino, a gente vai chegar lá, bem lá na frente, ele diz assim: Moisés disse, eu porém vos digo. Ele não está dizendo o que Moisés disse não tem valor, ele está dizendo, eu estou respaldando o que Moisés falou, mas trazendo para vocês o entendimento real do que Moisés queria dizer. Por isso ele fala em Mateus 5,17, eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Então imagine você que muitos dos filhos de Deus, eles, por exemplo, não praticam a lei moral. O que é a lei moral? Falar de alguém, falar mal de alguém é moral ou imoral? Imoral. Tirar vantagem do sofrimento do outro é moral ou imoral? A pessoa está ali com a esposa doente, precisando comprar um remédio ou pagar uma cirurgia, e aí ela está vendendo o celular dela, que custou R$2.000, ela está vendendo por 1.500, ela está perdendo 500, porque ela precisa do dinheiro para pagar a cirurgia da esposa, comprar um remédio. Aí chega o cristão e diz, eu dou 500, se quiser eu dou 500 conto. Isso é moral ou imoral? Isso é imoral. Isso fere. Eu odeio usar máscara, mas eu uso por causa da lei moral, porque é imoral não usar. O que é imoral? É tudo aquilo que diz respeito ao direito de alguém. E a imoralidade, a gente só pensa em sexo, né? A imoralidade, não, tem muita gente que é imoral nos impostos, não paga impostos. Tem muita gente que é imoral com o vizinho. Tem muita gente que é imoral, isso acontece muito em um estado aí do Brasil, que eu não vou falar o nome porque eu tenho muitos amigos de lá, que os crentes tudo tem gato net. Sabe o que é gato net? Quem sabe o que é? Gato de internet. Isso é moral ou imoral? Mas são as mesmas pessoas que cobram moral dos políticos, né? Aí você recebe um troco, você deu 20, o produto valia 10, a pessoa te voltou 50 de troco ali no movimento dela, sem perceber, te deu 50. Aí você olha, ó, eu dei 20 e recebi 50. Isso é moral ou imoral? Será que Jesus cancelou isso? Nunca me esqueço, estávamos em uma vigília, nunca me esqueço disso. Um garoto foi comigo que morava na mesma casa que a gente na época. Alguém esqueceu uma Bíblia com nome, telefone e celular. Ele disse, olha, o que eu achei. Aí eu disse assim, achou? Ele falou, achei. Estava ali na arquibancada. Aí eu abri a Bíblia e falei, mas aqui tem o telefone da pessoa. Se tivesse cuidado com a palavra de Deus, não tinha perdido. Eu falei, irmão, mas ele não perdeu, ele pode ter esquecido, ele pode ter ido no banheiro. E você não vai ligar para devolver? Não, eu estava precisando de uma Bíblia, você quer a resposta de Deus, Arão?
Eu falei, você é ladrão. Você é ladrão. Aí ele, já é o diabo usando você. Ó, o diabo estava usando era eu. Ele estava roubando e o diabo estava usando era eu. Mas tem gente que faz isso, gente. Então, o Antigo Testamento, se você for ler Levítico, e você for procurar o que são leis, tenta fazer esse exercício, né? Não é fácil não, você precisa ter um conhecimento bíblico. O que é lei moral, o que é lei cívica, vai escrevendo, sabe? Leis morais, leis cívicas, leis de honra ao corpo. Quando chega na parte do sexo em si, quando a Bíblia fala do ato sexual de forma correta, ela fala o porquê que os outros tipos de relação sexual são incorretas. Por exemplo, quando a mulher ficava menstruada, naquela época, ela tinha que ficar 7 dias trancada. Era porque Deus nos gostava das mulheres, né? Era assim? Não. Era por amor a ela poderia pegar uma infecção. Elas não tinham absorvente, como tem hoje, tinha os panos que elas usavam, mas não tinha tanta água no deserto como tem aqui. Então, pensando na saúde da mulher, quando ela estava no período menstrual, ela ficava lá escondidinha, guardadinha. Então existiam leis morais, leis cívicas, leis de preservação do patrimônio. Existiam algumas leis mais radicais, que era a lei, por exemplo, do descanso da terra. A terra tinha que descansar depois de 7 anos. 6 anos, perdão. Plantava 6, no 7º não plantava. E como é que a gente vai ficar um ano sem plantar? Vai viver de quê? Pois é, Deus fazia no 6º ano ter uma colheita dobrada. Então você ficava um ano sem, e quando voltava a terra dava mais do que dava. Tinha a lei do sábado, que para muitas pessoas hoje, cristãs, elas atribuem somente ao movimento adventista. Então quando você fala a palavra sábado, para alguém que não é adventista, diz assim, não, isso aí é coisa dos irmãos. Não, o sábado não é dos adventistas. O dia sabático é um dia necessário. Não precisa necessariamente ser o sábado. O erro dos irmãos do advento é colocar o sábado como uma doutrina inclusa na salvação. Ou seja, você, se não praticar o sábado, você pode ir para o inferno por isso. Não. Você pode viver o inferno na terra. Por quê? Porque você não está respeitando os limites do seu corpo. Então você precisa de um dia sabático, que é aquele dia que você vai descansar mesmo. Que você vai fazer o que a gente aprendeu com o nosso querido Peter Caseiro, no Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Parar, desfrutar, contemplar e descansar. 4 coisas. Para não morrer mais cedo. Para não ter derrame. Nem infarto. Aí na geração ativista como a nossa, a pessoa olha e diz assim, pastor, isso é impossível. E aí eu falei no clube de leitura, não tem problema, você para ou Deus te para, você escolhe. Porque inevitavelmente, se você não parar, uma hora Deus vai te parar. Sabe por que o povo de Israel foi para o cativeiro? Quem sabe? O motivo principal. São 2. Primeiro motivo é a idolatria. Mas sabe qual era o segundo motivo? Não guardavam o sábado. Nem da terra, nem da semana. E sabe quanto tempo eles ficaram no cativeiro? 70 anos. O tempo equivalente ao sábado da terra que eles não guardaram. Deus falou, vocês não querem parar não? Não quer descansar não? Nem a terra vai descansar? Tá bom. Vai todo mundo descansar agora é na tora. Vai todo mundo é no cabresto. Não quer ir por bem? Vai por mal. Por quê? Porque Deus te conhece, irmão. Nosso carro, quem tem carro aqui sabe disso, precisa de revisão. Você não pode rodar com o carro sem trocar o óleo dele. Porque se trocar com o carro, rodar com o carro sem trocar o óleo, o que acontece? Bate o motor. Bateu o motor já era, ou troca o motor ou refaz. Então tem muita gente aí batendo o motor, né? Derrame, câncer, doenças, infartos, que são muitas vezes motivadas pela falta de descanso mesmo. Então essas leis aqui, elas não foram abolidas. As leis morais, as leis cívicas, as únicas leis abolidas foram quais? As cerimoniais. Eu não vou entrar na lei do dízimo, oferta, primícia, porque demoraria muito. Porque muita gente diz, não, o dízimo foi, porque o dízimo estava incluso lá. Não, o dízimo não é do livro de Levítico. O livro de Levítico destinou o dízimo aos levitas.
mas o dízimo sempre foi do Senhor. E o livro de Hebreus, que é um livro do Novo Testamento, no capítulo 7, versículo 7, vai dizer que aqui na terra, homens mortais recebem o dízimo, mas lá no céu aquele que vive. Então já está claro que nunca foi da terra. Deus não é dono de 10% do meu dinheiro. Deus é dono de tudo que eu sou, tenho, possuo, tudo é dele. Só que existiam as leis das ofertas lá, e elas eram múltiplas. Todas aquelas leis valem para hoje? Não. Outro dia, né, tem um cabra por aí, que eu não vou falar o nome, que usava os textos das ofertas para distinguir o tipo de oferta. Ele dizia: oferta de tal coisa é quando você dá uma oferta de R$1.000. Oferta de tal coisa é quando você dá uma oferta de R$5.000. Ele pegava lá a parte levítica, né, que falava das ofertas, né? E tinha a oferta mais cara, que era a oferta de cordeiro. Então ele dizia assim: a oferta do cordeiro é quando você dá uma oferta de R$10.000. Eu dizia: que cordeiro caro da peste é esse? 10 conto para você comprar um cordeiro é o preço de um boi. Mas são homens que pegam os textos do Antigo Testamento, sabe o que eles fazem? Eles distorcem para arrancar dinheiro do povo. Não. Os princípios divinos de honra a Deus continuam se aplicando no Antigo Testamento, e eu até digo que no Antigo Testamento a coisa é muito mais grave, porque no Antigo Testamento, no Novo Testamento é muito mais grave. No Novo Testamento eles não deram 10%. Sabe o que eles deram no Novo Testamento? Tudo. E quem tentou se aproveitar disso morreu fulminado. Então, quando o princípio da honra está estabelecido no seu coração, devolver a Deus aquilo que é dele não é difícil, é fácil. Mas para terminar, algumas coisas que você precisa tomar cuidado quando lê a Bíblia, amém? Eu falei dos princípios que você deve praticar, agora eu vou falar dos cuidados que você deve ter, amém? Primeiro deles, quando você lê a Bíblia, você tem que saber aqui, 5 coisas. Se eu fosse você, anotava. Ou assiste depois. Quando você lê a Bíblia, você tem que saber quem está falando, o que está falando, para quem está falando, por que está falando e quando está falando. Porque é uma pergunta muito óbvia. Vou falar um por um. O diabo fala na Bíblia? Fala. Na Bíblia, fala Deus, fala os homens, fala os anjos, fala o diabo e fala até uma jumenta. E a serpente, né? Falava, tinha mais gente, né? A serpente falava com Eva. Então, olha o tanto de gente que fala. Quando diz assim: se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. Quem é que está falando? Satangos, bicho perigoso lá. Satangos perigoso. Então, primeira coisa que eu preciso saber é saber quem está falando aqui nesse texto. Quem é que está falando? É Deus? É um anjo? É um homem? Isso aqui que está falando é mandamento, é doutrina ou é um fato isolado? É uma profecia? É um mandamento ou é só alguém falando? Você vê que é uma das partes mais complexas da Bíblia? A história de Jefté. Quantos conhecem? Jefté, filho bastardo, rejeitado, se levanta uma guerra contra Israel, e o rejeitado da casa, às vezes é o mais olhado por Deus, né? Deus chama ele para guerrear, por ele e pelos irmãos que rejeitou ele a vida inteira. Jefté vai, mas ele sabe que a batalha praticamente é impossível de ser vencida, humanamente falando. Então ele diz: Senhor, eu vou para a guerra, e quando eu voltar para casa, a primeira coisa que eu ver, quando eu voltar da guerra, eu vou sacrificar o Senhor. Só que eu pensei, nesse momento, com certeza ele estava pensando nas criações dele. E ele vai e vence a guerra. Quando ele volta, a primeira coisa que ele vê é a filha dele. Ela vem ao encontro dele, alegre porque o pai está voltando da guerra, e ele começa a chorar, porque ele tinha prometido que ia sacrificar o Senhor. A primeira coisa que ele vê. Quando eu li esse texto, quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu disse: meu Deus, matou a filha. Porque o texto termina com a ideia de que parece que ela foi morta.
Só que a Bíblia não fala do sacrifício dela. Eu fui descobrir isso quando eu fui fazer teologia judaico-messiânica. Eu falei, graças a Deus, Jefté não matou a filha não. Por quê? Primeira coisa, Deus não recebe sacrifício humano. Ele impediu Abraão de matar Isaac. Ele não deixaria Jefté matar a filha. Primeiro ponto é isso, teologicamente falando. Assim como a voz disse para Abraão, Abraão, a voz diria para Jefté, não. E aí a história diz, Flávio José confirma isso no livro dos Hebreus, que ela foi impedida de casar, mas não foi sacrificada. É um sacrifício, né? Vai que a moça quisesse casar, então acabou sendo um sacrifício para ela. Mas quando a gente lê assim da maneira que está na Bíblia, parece que o quê? Que Jefté matou, mas não. Por isso que você não pode pegar uma história, um texto, um contexto e criar uma doutrina. Você quer ver uma coisa que acontece muito no meio pentecostal e neopentecostal? Os pregadores que usam conjectura. Quem sabe o que é conjectura? Vou dar um exemplo. O cara está pregando sobre José. Aí ele vai fazer uma conjectura. Eu imagino José sentado ali na mesa com seus irmãos na casa de Jacó. E de repente José resolve contar o seu sonho, igreja. Imagina, fecha os olhos e viaja comigo aqui nesse pensamento. E de repente ele senta na mesa, Jacó abre uma Coca-Cola. Não, isso aí eu ouvi. Eu estou falando de uma mensagem que eu ouvi que tinha isso. E ali José conta o seu sonho para os seus irmãos. Ou ele vai contar alguma coisa mais forte ainda, né? Porque a Bíblia diz que o Senhor procurou um intercessor e não viu nenhum. Então o seu próprio braço foi quem socorreu. Eu imagino Jeová fazendo a convocação no céu. Quem vai salvar o homem? Aí se apresenta Miguel, bate continência. Aí se apresenta... Os caras começam a inventar uma história que não tem pé nem cabeça, gente. E o povo viaja junto com eles, velho. O povo viaja junto com eles. O povo vai falar. Conjectura não é interpretação bíblica. Não é. Tentar imaginar como foi. O que será que Jesus escreveu ali quando ele estava lá que levaram a mulher? Tem gente que até diz o que foi que Jesus escreveu. Ele escreveu perdão. Olha que perdão. Pode ter escrevido qualquer coisa. Ele pode ter escrito os pecados dela, porque estava na areia e a água ia apagar. Ninguém sabe o que ele escreveu. Então a gente tem que tomar muito cuidado de saber, quando lê a Bíblia, saber quem está. Segunda coisa, saber o que está falando. O que é que está dizendo aqui? Será que isso aqui é verdade? É da maneira que é ou é literal? Como é que é? Terceira coisa, para quem está falando? Pedro andou sobre as águas, quem crê nisso? Quem crê? Eu também, está escrito, eu creio. Mas quando Jesus aparece, que todo mundo fica com medo, Jesus diz, ei gente, tenha calma, sou eu. Aí Pedro diz assim, se é você mesmo, Senhor, manda que eu vá até ti. E Jesus fala o quê? Vem, Pedro. Jesus não diz, vem quem quer. Aí chega o crente que diz, eu tenho muita fé, vou lá para o Porto da Barra, vou alugar um barco que eu vou andar sobre as águas. Vai não, viu? Vai não, vai não. Porque Jesus não falou, vem quem quer. Jesus falou o quê? Vem Pedro. Quer ver outro texto muito usado, até para cobrar Deus? Senhor, o Senhor disse na tua palavra, que se eu cresce, seria salvo eu e minha casa, agora meu irmão morreu sem Jesus. Nunca falou isso para ninguém, a não ser para o carcereiro. Isso não é promessa, isso não é doutrina. Não, Paulo está preso, terremoto acontece, ele pega a espada, o carcereiro, e vai se matar, e Paulo, epa, faz isso não, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. A palavra é para o carcereiro, não é promessa bíblica não. Fica aí pegando Deus pelo paletó,
que eu nem sei se Deus tem paletó, pela barba, dizendo, o Senhor prometeu que eu e minha casa íamos ser salvos. Não, não existe isso não, tá? Salvação não é promessa, tá? Salvação é um ato de rendição que acontece quando a pessoa reconhece Jesus. Então esse negócio de ficar usando, não. Agora Deus pode me dar isso como uma palavra revelada para mim? Pode. E quando Deus dá, Ele cumpre. Mas não é uma regra, uma doutrina como muita gente pensa. Mas tem gente que pega isso e quer que Deus faça, né? Porque se Deus não fizer, Ele não é Deus. Não, não é assim que a gente crê. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Outra coisa, por que isso está sendo dito? Por que Paulo proibiu as mulheres de falar na igreja? Paulo fala, eu não permito que as mulheres falem na igreja. Fica caladinha, viu? E quando chegar em casa, pergunta para o marido. Já pensou se a gente pega isso ao pé da letra? Ninguém pregava. A mulher não falava na igreja. Mas quando Paulo fala isso, ele fala em um lugar específico, para uma igreja específica, por causa de um problema específico. Porque o mesmo Paulo que disse que é para a mulher não pregar nas igrejas, ele disse que a mulher pode profetizar. A única coisa que tem que fazer é que tem que cobrir a cabeça. Por honra a Deus, não, ao marido. Então como é que não pode pregar e pode profetizar? Então não tem lógica. Tem contradição na Bíblia? Não. Então eu tenho que saber quem está falando, o que está falando, por quê e para quem. E por último, quando é que está falando? Aquilo ali é para aquela época só ou é para sempre? E para fechar tudo, o mais importante. Existem duas expressões na escrita da Bíblia. A Bíblia, ela vem para nós como logos, que é a palavra escrita também. Como eu falei do carcereiro, aquilo é logos, crendo no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. E tem o rema, que é a palavra revelada, que é quando Deus traz um texto na Bíblia, e Ele revela aquilo para você como uma verdade para a sua vida. Eu já tive várias experiências assim, mas eu posso lembrar de uma especificamente, em que a gente acordou pela manhã um dia, eu, Rose e Daniele, só tínhamos nós três, estávamos viajando, eu não tinha dinheiro para comprar a lata de leite, Daniele. E aí nós oramos, passei minha manhã com Deus. Quando eu fui abrir a Bíblia, caiu no livro de Salmos, e eu não lembro que salmo é, mas se pesquisar a gente acha, diz assim, porventura poderia eu preparar-vos uma mesa no deserto? Deus falando com o povo de Israel. E aí quando eu li esse texto, não era Deus falando mais com o povo de Israel, era Deus falando com quem? Comigo. E a pergunta é, poderia eu porventura preparar-vos uma mesa no deserto? Quem estava no deserto, meu irmão? Um dos muitos desertos que a gente viveu. Aquele era um deserto, que misericórdia. Mas Deus nos leva com o deserto com um propósito, né? De imprimir o caráter dele em nós. E quando eu li aquilo, poderia porventura eu preparar-vos uma mesa no deserto? Na hora eu disse, sim Senhor, tu podes. E aí, levantamos, tomamos café, Daniela ainda sem leite, daqui a pouco chega alguém na casa que nós estávamos hospedados, né, que era uma casa de pessoas também que não tinham tantos recursos, e aí disse assim, pastor, passei ali no mercado, fiz uma compra para presentear a sua filha, viu? Eu sabia que o senhor estava aqui, eu vim para cá, comprei fralda, comprei leite aqui, ó, bastante latas aqui, tal. Trouxe abundantemente, fralda, leite, mamadeira nova, um monte de coisa. E aí quando eu vi aqui, poderia eu porventura preparar-vos uma mesa no deserto? Pode, se Ele quiser, Ele pode. Então tem a palavra logos, que é a palavra escrita, que é aquela que está lá, mas tem a palavra rema. A palavra rema nunca vai acontecer na sua vida se você não ler a Bíblia. Vai ser sempre logos. E logos resolve o problema, logos traz fé, logos mantém você sustentado, mas o rema desata o sobrenatural. O rema é quando você lê algo lá que está escrito para Davi, para o carcereiro, para Pedro, para qualquer pessoa, e aquilo, na hora você sente o impacto do Espírito. Você diz, Deus está falando comigo. E aí, meu irmão, as coisas começam a acontecer. Sabe por quê? A palavra rema é a palavra revelada de Deus. E eu oro para que você seja surpreendido pelo Espírito Santo com muitas palavras reveladas, que desatem a unção, a vida e o que Deus tem para você. Amém? Então, a gente vai falar
nessa série de mensagens sobre algumas coisas que mudou depois da morte de Jesus, especificamente algumas coisas que eu já vou anunciar para vocês, que a gente vai falar. O que mudou? O sacerdócio, o sacrifício, o templo, o culto, a nossa herança, a nossa identidade, a nossa autoridade e a legislação do reino de Deus, e fechando com o evangelho da graça. Então se prepara, aperta o cinto, porque o negócio vai esquentar, amém? Mas quando terminar essa série, você vai estar muito mais convicto de quem você é, diga amém, do que Deus te deu como filho, sua herança, do seu propósito aqui na terra e qual é o seu destino eterno. Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te bendizer nessa manhã, te agradecer pela tua palavra viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra em nosso coração ao ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração. Nós queremos orar agora para que a tua luz, a luz do teu Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, que todas as trevas e todas as setas satânicas que tentam nos impedir de conhecer a tua palavra e de viver a verdade da tua palavra, caiam diante do nome de Jesus. Que se levante nesse lugar um povo entendido na palavra, um povo que conheça a palavra, mas que também viva e obedeça a palavra, um povo que vai experimentar a sua identidade verdadeira de filho de Deus, um povo que vai desfrutar da sua herança completa, um povo que vai cumprir o seu propósito nessa terra, e um povo que sabe que a eternidade é logo ali, porque o Senhor nos comprou com o teu sangue. Nos rendemos com a tua autoridade e nos rendemos àquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. Nosso coração está aberto, Pai, como boa terra, para que a semente da tua palavra possa germinar, trazendo muitos frutos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Vamos dar um aplauso a Ele?